Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26, e vamos adentrar o capítulo 4, versículos 1 a 7. Gálatas 3, versículos 26 a 29, capítulo 4, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 3, a partir do versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e a administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oremos. Pai amado e bendito, essa palavra é tão maravilhosa, assim. Eu meditava antes do culto, em quanta alegria, quão impactado eu fui por essa palavra, Senhor, que é a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite, que eu não seja um impedimento, um empecilho para que a tua palavra, que é poderosa, para a tua palavra que tem poder para quebrar grilhões, para desfazer sofismas, para mudar pensamentos, mudar corações, que a tua palavra venha com poder essa noite, que o teu Espírito Santo, o Espírito do Filho, como lemos aqui, fale aos corações com grande poder nessa noite, Deus. Pois como lemos aqui no estudo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Deus. Não podemos fazer nada, Deus, por mais que nos dediquemos, que estudemos, que nos lancemos aos livros, à oração, tudo que fizermos, será vão se o teu Espírito Santo não convencer mentes e corações. Então que o teu Espírito venha com poder essa noite, Senhor, falar aos corações e nos trazer a alegria da salvação que há em Cristo Jesus, a alegria da redenção que chegou a nós, a alegria de termos sido adotados e fazermos parte da família de Deus. Te louvo, Senhor, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Um tema que tem sido falado na sociedade, mas na minha opinião, pelo menos, menos do que se deveria, é sobre adoção. Muito se fala sobre, pouco se fala, eu acho, deveria se falar mais, mas em alguma medida é falado sobre a beleza, o ato de amor, a nobreza do ato de uma família adotar uma criança, às vezes numa situação de risco, uma criança cujos pais faleceram num acidente, ou que vive em alguma situação de vulnerabilidade. Eu falava uma vez numa pregação na freguesia, anos atrás, que houve tempo, irmãos, que a igreja cristã era conhecida como uma ferramenta que fazia muita diferença na sociedade nisso também. Muitos casais, muitas famílias cristãs adotavam crianças como uma forma de abençoar aquelas crianças e trazer e evidenciar uma atitude de amor para com o próximo e para com a sociedade. Claro que isso é uma responsabilidade. Eu particularmente tenho uma opinião. Alguns acham que casais cristãos que não podem ter filhos necessariamente deveriam adotar. Eu particularmente não sou partidário, eu acho que é uma decisão íntima, de foro íntimo,
que a Bíblia não nos orienta diretamente, mas acho muito nobre quando um casal que não pode ter filhos, ou mesmo um casal que já tenha filhos, decide por adotar crianças. E é extremamente contracultural, irmãos, porque a nossa cultura é muito hedonista, muito voltada para o prazer e muito individualista, muito voltada para os seus próprios interesses. E quando você adota uma criança, você está abrindo mão de parte do seu tempo, como quando você faz quando tem um filho, de tempo, de valores, de muitas coisas na sua vida, de prazeres. Né? Hoje, quando eu vou sair de casa, eu e Tatiana, a gente pensa, não digo nem 2 vezes, né? Às vezes umas 7, 8 vezes, porque tem que levar carrinho, botar a Raquel no carro e bota Daniel, e Daniel dorme, acorda. Assim, é uma despesa financeira, uma despesa de tempo, emocional, em todas as medidas. E quanto mais, assim, quando você decide por adotar uma criança, eu acho uma atitude muito nobre. E creio que a igreja precisa voltar a falar sobre isso. Não, eu não creio que é uma obrigação dos casais da igreja, volto a dizer isso, tendo filhos ou não tendo filhos, que seja uma obrigação, mas acho que é uma coisa que a gente deve voltar a falar, até porque a loucura da sociedade na qual vivemos tem gerado muitas crianças em situação de muita vulnerabilidade emocional e em todos os níveis, e isso é uma coisa que eu creio que agrada o coração de Deus, quando a gente abre mão de tempo, abre mão de recursos, abre mão de uma série de questões para abençoar uma vida e trazer uma vida que talvez não tivesse muita perspectiva futura para o seio de uma família amorosa e dar a ela uma perspectiva futura. Mas hoje eu quero falar com vocês não desta adoção, que volto a dizer, acho nobre, acho louvável, mas de uma outra adoção que essa sim envolve todos nós. Essa adoção envolve casais com filhos, casais sem filhos, pessoas viúvas, pessoas que nunca casaram, que nunca vão casar, jovens. Essa adoção envolve todo aquele que, constrangido pelo amor de Deus, responde em fé à obra de Cristo na cruz do Calvário, se arrepende dos seus pecados e é adotado por Deus. Talvez você fale, adotado por Deus? Que coisa estranha. Vamos ver nesse texto maravilhoso. Eu falava aqui na oração, irmãos, a palavra de Deus é fantástica e por isso eu sou partidário desse método de pregação expositiva, que você vai expondo todo o texto, porque a gente acaba se debruçando sobre, eu estou me debruçando sobre toda a epístola de Gálatas, como tenho feito de manhã sobre Apocalipse e alguns outros textos de escatologia, e você descobre como tesouros escondidos, assim, como se estivesse garimpando. E esse trecho que vamos meditar nessa noite é de uma riqueza imensurável, irmãos. Há preciosidades aqui tão maravilhosas que eu poderia ficar semanas falando só sobre esse trecho no qual vamos nos debruçar nessa noite. E uma das coisas que está bem evidente aqui é o que a teologia chama de doutrina da adoção. O que significa isso? Existe uma doutrina na teologia que chama de adoção? Sim. Porque, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do diabo, do mundo, da carne, nós éramos inimigos de Deus, nós não éramos pessoas que, como alguém disse, o bispo Walter disse que um líder de jovens falou para ele uma vez, Jesus fica lá no seu quarto triste, esperando você entrar no quarto e orar, e quando você vai e não ora, ele fica tão tristinho. Esse não é o Jesus da Bíblia, que fica tristinho lá, porque você não orou, não falou com ele naquele dia, ele fica magoado e faz beicinho. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele é todo poderoso, ele veio como cordeiro, ele foi obediente até a morte de cruz, mas ele tem todo o poder. Mas mesmo sendo todo poderoso e nós sendo inimigos de Deus, nós somos resistentes a Deus, nós sendo desobedientes a Deus, nós tendo a mesma natureza do primeiro casal, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, ainda assim, Cristo veio a esse mundo, a salvação chegou a nós, e quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos recebe e nos adota na sua família, irmãos. Então a imagem da adoção, ela é muito pertinente para explicar o que acontece na nossa salvação, que Deus tem a sua família. Em Efésios também o apóstolo Paulo fala isso, que nós somos família de Deus. Deus tem a sua família, e quando nós somos salvos, Ele nos adota, nos coloca para dentro do seu lar celestial, irmãos. E nessa noite eu falarei sobre essa doutrina, a doutrina da adoção, algo que é muito importante nós entendermos, e que, a meu ver, a igreja tem, às vezes, desequilibrado um pouco isso, que algumas igrejas falam demais disso, que nós somos filhos de Deus,
e acham que por sermos filhos de Deus, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente é filho de Deus, então, eu não, como é que tem uma fala que o pessoal diz, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, se eu sou filho do dono do mundo, o que eu pedir, ele vai me dar, porque ele é meu pai. Não é isso que a Bíblia fala. Alguns distorcem, entendendo que por sermos filhos de Deus, podemos fazer ou falar o que quisermos, que Deus é Pai, Ele vai ter que nos conceder, mas desprezam que nós somos pecadores. Lembra que eu falei de Lutero? Simultaneamente justos e pecadores, e fomos salvos. Então, valorizam a adoção, que Deus nos adotou na sua família como seus filhos, mas desprezam a redenção, que Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados, pois somos pecadores. Mas também há o outro lado da moeda, muitos cristãos hoje em dia que valorizam muito a redenção, nós fomos salvos, nós éramos pecadores, nós não merecíamos nada, isso tudo é verdade, Deus nos salvou, mas vivem com medo, vivem como se Deus fosse um general, um tirano, que fica com um caderninho tipo esse que eu estou aqui essa noite, anotando suas falhas e pecados. Olha, amanhã, segunda-feira, vou começar a lista do Jackson de segunda-feira, dia 30 de novembro, está lá, fez isso, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, menos 1 ponto, mais 2 pontos, menos meio ponto. Mas não é esse Deus que nós vemos na Bíblia, o Deus que nós vemos na Bíblia é um Deus que é Pai, irmãos. Então nós precisamos equilibrar essas duas doutrinas, a redenção, que fala que nós somos pecadores, e não adianta a gente tentar botar panos quentes, tapar o sol com a peneira, porque nós somos pecadores, somos rebeldes por natureza, mas Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nós fomos adotados, e hoje somos filhos de Deus. Que maravilha isso, irmãos. Eu comecei essa leitura pelo final do capítulo 3, mas eu já falei sobre esse capítulo na semana passada, quando eu falei do propósito da lei, que é nos mostrar que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A lei de Deus, que é resumida dos 10 mandamentos, mas há muito mais além dos 10 mandamentos, mas ali é um resumo e é o âmago, o centro da lei de Deus: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Os primeiros mandamentos que falam de não ter outro Deus além de ti, não fazer imagem de escultura para adoração, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor. Esses mandamentos, eles nos apontam, nos mostram que somos pecadores, porque ninguém é capaz de cumprir tudo. E a gente, olhando para a palavra de Deus, a gente olha para o nosso coração: eu sou pecador, eu sou falho, o que eu preciso? Eu preciso de um Salvador, e esse Salvador veio, que é Jesus Cristo. E aí, quando chega aqui no versículo 26, que eu já falei semana passada, fala justamente dessa filiação, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Se nós entendermos melhor, não só com a mente, mas com o coração, o que isso significa? Que nós fomos redimidos dos nossos pecados, e Deus nos adotou como seus filhos, com todos os privilégios, com todas as bênçãos que Ele concede a cada um de seus filhos. Ele nos adotou, Ele nos amou. A nossa vida talvez seja muito diferente, irmãos, porque a gente vai reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu sempre cito Isaías 40, se quiser depois você leia em sua casa, que é um texto belíssimo, que fala da criação, do poder de Deus, pegou as águas nas suas mãos, que compôs todas as coisas, fez os montes. Esse Deus Todo-Poderoso nos chamou para sermos seus filhos amados, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui do 26 ao 29 fala sobre isso, que todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aqui no versículo 28, como eu falei semana passada, há muita discussão hoje em dia sobre racismo na sociedade. Aí alguns falam de racismo estrutural, de desigualdade, tudo. A igreja é genuína, ela serve como uma bandeira contra tudo isso. Porque aqui nós lemos na Bíblia, versículo 28, não há judeu nem grego, não importa a sua nacionalidade. E naquela época essa distinção de judeu e grego era muito importante. Era o povo de Deus e o povo que não é povo de Deus, mas em Cristo não mais há isso. Todos aqueles, independente da sua origem étnica, da sua nacionalidade, se você é judeu, é grego, é brasileiro, é europeu, e você se rende, se arrepende dos seus pecados, deposita a sua fé em Cristo, você faz parte do povo de Deus. Então, escravo nem livre, se você é empregado ou patrão, trazendo para uma linguagem mais atual e mais de acordo com a nossa realidade, homem nem mulher, essa discussão, as mulheres não têm valor, a Bíblia não valoriza a mulher, a Bíblia valoriza muito a mulher. O apóstolo Paulo, nos seus dias, escreveu que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Isso era altamente revolucionário. A mulher, ela é muito valorizada. Mas tem crente que despreza a sua esposa. Isso é um outro problema, mas não é um problema da Bíblia. Então não há homem nem mulher,
pois todos são um em Cristo Jesus. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja que anda no poder do Espírito Santo, que respeita a palavra de Deus, ela é um sinal para o mundo. Aqui não tem racismo, aqui as pessoas são tratadas por igual, as pessoas têm papéis diferentes na igreja, têm papéis diferentes na sociedade, a mulher tem os seus papéis, o homem tem os seus papéis, na hierarquia da igreja existem papéis estabelecidos para oficiais da igreja, para trabalhadores da igreja, mas em termos de valor, nós somos todos um em Cristo Jesus e nos amamos no amor do Senhor. Olha que mensagem maravilhosa, irmão. E ele termina no versículo 29, diz: vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, que falamos semana passada, e herdeiros segundo a promessa, que é o título que eu dei a essa mensagem. A adoção, herdeiros segundo a promessa. E eu quero falar mais detidamente ao texto dessa noite. E eu dividi essa parte, como gosta o nosso diácono Valquir, em 3 pontos. Sem mais delongas. Eu estou falando isso, ele não está aqui hoje, mas ele sabe o que a gente fala. Amanhã lá eu falo com ele pessoalmente, que eu falei dele, mas ele já sabe. Sem mais delongas, falarei 3 pontos. E, a saber, a nossa vida antes de Cristo, a nossa situação em Cristo e a nossa situação depois de Cristo. É fácil você memorizar, que é como no calendário, né? Você tem o antes de Cristo, o AC, e o depois de Cristo. A nossa sociedade está se tornando tão paganizada, tão hostil à fé, que tem gente até levantando a lebre de mudar essa... Alguém já viu isso? Não sei se alguém já viu, Marquinhos viu, né? Tuane, que já estão levantando essa possibilidade de mudar essa nomenclatura de antes de Cristo, depois de Cristo, porque não querem Cristo nem nas datas. Você vê como a nossa sociedade está se tornando irreligiosa e ateia. Mas ainda está lá, antes de Cristo, depois de Cristo. Então hoje eu quero dividir essa primeira parte aqui do capítulo 4, versículos 1 a 7, nessas 3 nomenclaturas: antes de Cristo, a nossa situação pessoal e a situação da humanidade, em Cristo e depois de Cristo. Então a primeira parte aqui, antes de Cristo, Paulo diz aqui a partir do versículo 4, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Perdoe, olhe para mim, por gentileza. Deixe-me esclarecer um pouquinho, porque aqui tem um contexto muito particular, que às vezes fica difícil da gente entender. Paulo, de forma genial e certamente inspirado pelo Espírito Santo, ele usa uma prática cultural dos seus dias para fazer um paralelo com a nossa salvação em Cristo Jesus. Naqueles dias, nos dias do apóstolo Paulo, era comum que um pai, quando tinha um filho, ele colocasse um tutor, ele colocasse um administrador, aqui fala assim também, um guardião, ou no grego, é a mesma palavra que gera pedagogia, pedagogos, alguém que vai tutelar aquela criança até ela ter responsabilidade para tomar as suas decisões. Normalmente existia um tutor, alguns falam até uns 14 anos, e depois um outro ou mesmo até 25 anos, ou com 14 anos o jovem já assumia algumas responsabilidades. Hoje os nossos jovens são diferentes, né? Eles querem assumir responsabilidade não mais com 14 anos, mas com uns 44 anos, 50 anos, misericórdia. Na igreja não tem que ser assim não, amém, irmão? Bote seu filho de 14 anos para lavar louça, para arrumar banheiro, para lavar banheiro, para arrumar cama, amém, jovens? Tem pai de adolescente dando glória ali. Mas naqueles dias, até 14 anos tinha um tratamento e depois até os 25. Só que aquela criança, o filho daquela família, isso acontecia via de regra em famílias abastadas, famílias com recursos, que tinha recurso para botar alguém para cuidar do seu filho, para ser o tutor do seu filho. Aquela criança, mesmo com a idade do meu filho, 3 anos, com 4 anos, com 8 anos, ele já era o herdeiro. Ele já era o dono de tudo que ele ia herdar da sua família. Mas ele não tinha condições de assumir as responsabilidades sobre os bens da família, com 4 anos, com 8 anos, com 14 anos, então ele precisava ter maturidade para isso. Então alguém o conduzia. Paulo pega essa imagem de forma brilhante e traz para o Evangelho essa imagem de um tutor, de alguém que cuida de uma criança, a orienta até ter maturidade de assumir as responsabilidades financeiras da sua família. E aí eu vou ler de novo o versículo 1 com isso em mente. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, ou seja, a criança, é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O que ele está dizendo? Na prática, qual era a diferença do escravo para o filho? Nenhuma. O filho podia falar, eu quero gastar isso com aquilo. Não. Diferente das crianças hoje em dia, que tem muitas vontades
a serem feitas, e nós pais lidamos com isso com muita dificuldade, porque vivemos numa sociedade, uma cultura muito complicada, mas a criança não tinha vontade. Então ela, assim como o escravo, não podia determinar o que era feito com os bens da família. Então ele está falando, da mesma maneira, o filho era o herdeiro já. Ele ia ser dono de tudo, mas ele não podia determinar o que ia ser feito com os bens da família. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões, que é o tutor, e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Achei curioso que o diácono Guilherme abriu o culto com o Eclesiastes 3, que fala tempo para todo propósito diante de Deus, há tempo para abraçar, para deixar de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz. Não é exatamente esse o contexto aqui, mas o que nós vemos nesse texto é que o pai determinava o tempo. Alguns falam 14 anos, depois 25, como eu falei, mas o pai que determinava, a partir de agora, você, meu filho, vai assumir as suas responsabilidades, é o tempo de você assumir e você deixar que o seu tutor não vai mais se responsabilizar por você, mas você vai assumir a sua posição de herdeiro. Então havia um tempo que era determinado pelo pai. E ao versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está falando aqui? Da nossa vida antes de Cristo. Esse texto é bem difícil, a gente não vai entrar muito nos detalhes, porque aqui existem diferentes interpretações, mas a gente pode entender da seguinte maneira: quando a gente não tinha Cristo e quando Cristo não tinha vindo a esse mundo, a gente era como aquela criança, que era tutelada, que era guardada, até chegar o tempo determinado pelo pai. E aí o pai não é você, não sou eu que é pai, você que é pai, eu que sou pai, mas é o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que determinou o tempo preciso de Jesus chegar a esse mundo. E naquela época, irmãos, aí aqui eu quero fazer duas aplicações, uma de nível pessoal e uma para a humanidade. Em nível pessoal, como era a sua vida antes de Cristo chegar à sua vida? Nós éramos escravos, irmãos. Como muitos conhecem aqui meu testemunho, eu era ateu, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na palavra de Deus, não acreditava em Deus, não acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, eu era rebelde, tinha uma vida toda entregue aos prazeres desse mundo. Como era a sua vida antes de Cristo chegar até você? Você estava, como Paulo coloca aqui, escravizado aos princípios elementares do mundo. E nos seus dias, mesmo os judeus, que como eu falei semana passada, os judeus às vezes olhavam para a palavra de Deus, para a lei de Deus, e ao invés de entenderem que ela estava nos apertando para a gente reconhecer que precisava de um Salvador, e no Antigo Testamento, os crentes eram salvos pela fé também em Jesus, aqueles que criam que viriam o Messias para nos salvar. Alguns falaram no Antigo Testamento era salvo pelas obras, e no Novo pela fé. Não é verdade isso. No Antigo Testamento eram salvos pela fé no Messias prometido de Deus que viria, e no Novo salvo pelo Messias que já veio, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqueles judeus que tentavam pegar a lei e a palavra de Deus para se fazerem justos diante de Deus, que eram legalistas, eles também estavam escravizados aos princípios desse mundo, que eles não tinham entendido que Deus deu a lei para a gente obedecer, para a gente cumprir, mas a gente não ia conseguir fazer isso, era para nos apontar que a gente precisa de um Salvador. Irmãos, a gente precisa entender isso. Se tem uma coisa que eu quero que a gente entenda essa noite claramente, é que nós precisamos de um Salvador, irmão. Enquanto a gente não entende isso, a gente não pode ser crente. Mas eu conheço um monte de gente na igreja que não sabe direito nem quem é Jesus. Está na igreja, mas não se converteu ainda. A gente precisa de um Salvador, irmãos. A gente está aqui porque a gente precisa de um Salvador, a gente não está aqui porque o ar-condicionado está geladinho, porque a igreja é agradável, porque meu amigo é legal e quando eu gosto de vir para a igreja com ele. Não, a gente está aqui porque a gente precisa de um Salvador, e a lei de Deus aponta para isso. Enquanto a gente não entender isso, a gente não está entendendo o que a gente está fazendo na igreja, o que está fazendo no culto, o que está fazendo nesse mundo. A gente precisa de um Salvador. Então a lei nos escravizou a isso, e os ídolos nos escravizam ao pecado, ao mundo e ao diabo. Como era a sua vida antes de Cristo? Você era escravo dos vícios, você é escravo da amargura. O diácono Gabriel pregou muito bem hoje de manhã sobre Lia e Raquel, as esposas de Jacó, mostrando como Lia foi desprezada e ela queria de qualquer jeito conseguir o amor do pai, até que ela entregou os pontos e teve um filho que foi Judá e falou: agora eu louvarei ao Senhor. E justamente desse filho dela, Judá, vem o Senhor e Salvador nosso Jesus Cristo. Mas que Lia queria de qualquer jeito o amor do marido, isso talvez tenha se tornado um ídolo para ela, falava o diácono Gabriel.
Então, nós éramos escravos dos ídolos, éramos escravos dos nossos prazeres, éramos escravos da aceitação do outro, daquela coisa, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar de mim, o que o outro, se eu falar isso, se eu fizer aquilo, fulano vai ficar chateado comigo, não vai gostar de mim, porque você está idolatrando o seu próprio eu, a sua autoimagem, a sua reputação, mas Deus bota isso tudo abaixo e mostra, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, irmãos. Então, primeira coisa, antes de Cristo, nós éramos escravos, e todo mundo não tinha esperança, salvo aqueles que criam que o Messias viria, ou eram escravos do legalismo e pensavam, eu vou viver uma vida religiosa ali bem certinha, e aí vou chegar diante de Deus, bater no peito e falar, Senhor, eu faço tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo, como Jesus fala do fariseu, que não arrumou nada diante de Deus, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ou então você era escravo, como eu, dos ídolos, dos prazeres desse mundo. O primeiro ponto, antes de Cristo. Segundo ponto, em Cristo, versículo 4, e esse é um dos versículos mais importantes do Novo Testamento, quiçá de toda a Escritura. Versículo 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, irmãos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por isso que eu disse que esse texto é riquíssimo, só esse versículo daria para a gente fazer uma pregação inteira. Porque quando chegou a plenitude do tempo, Cristo não nasceu, não chegou há 2000 anos atrás, mais ou menos, por acaso, foi Deus que determinou o tempo, irmãos, porque Deus é soberano, Ele estabeleceu, e Jesus viveu 30 anos nessa terra, até iniciar seu ministério, Deus estabeleceu tudo, e na plenitude do tempo, tudo convergiu para que Cristo nascesse naquele tempo, naquelas circunstâncias, e nesses dias agora, o diácono Gabriel falava isso também, eu também quero passar a igreja, esses 4 domingos que antecedem o Natal, a igreja tradicionalmente faz o advento, que se prepara para as celebrações natalinas. Então, muitos questionam, mas o Natal não aconteceu em dezembro, alguns acham mais provável que tenha sido em abril, outros falam que foi no final do ano mesmo, mas o Natal não é uma época da gente ficar preocupado em gastar rios de dinheiro, mas voltarmos a uma tradição de nós nos lembrarmos que o nosso Salvador nasceu como um menino, numa situação muito humilde, nasceu numa estrebaria, nasceu em todo aquele contexto lá em Belém de Judá, que vocês conhecem muito bem. Então, nesses próximos 4 domingos, a gente vai falar, mesmo que de forma breve, sobre os preparativos para celebrarmos um Natal cristão, que infelizmente a nossa sociedade tem deixado para lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo que Deus determinou, Jesus Cristo veio, Deus enviou o seu Filho. E aí Paulo coloca aqui, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Ele não poderia ter colocado, Deus enviou seu Filho, ponto. Possivelmente, eu falava isso de manhã na escola dominical, aqui está fazendo uma referência lá a Gênesis 3,15, que diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo, que é Satanás, e ela lhe feriria o calcanhar. Então Paulo provavelmente aqui está chamando a atenção que Cristo é esse descendente da mulher prometido lá em Gênesis, irmãos. E é o que eu falei de manhã na aula, a Bíblia ela tem toda uma mensagem única, coesa, que aponta que Jesus Cristo é o Salvador, que nós dependemos dele, isso já foi anunciado lá em Gênesis. Então Cristo veio no tempo de Deus, no tempo certo, na plenitude do tempo, ele veio nascido de mulher, como tinha sido profetizado lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos, capítulo 3, versículo 15, nascido debaixo da lei como um judeu. O reverendo Augusto Nicodemos, ele entende que Jesus Cristo tinha que vir como judeu, que a promessa era para os judeus, certamente, mas também para que ele cumprisse toda a lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus, somente Cristo. E aí ele, por ter cumprido a lei e ter morrido pelos nossos pecados, ele é nosso representante perfeito. E também porque ele foi morto no madeiro, e a lei diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele veio como um judeu da Palestina do primeiro século, um homem comum, mas que era o Filho de Deus encarnado, e ele viveu e morreu em nosso lugar. E aí continua aqui, o versículo 5 de Gálatas 4, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E aí o versículo 5 fala daqueles 2 temas que eu falei no início, que são um pouco doutrinários, teológicos, mas é muito importante a gente entender o que significa isso. Fala de redenção e de adoção. Olha o que diz o verso 5, eu já li, né? Primeira parte, redenção, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Como eu falei semana passada, a lei de Deus que fala o que a gente tem que fazer.
O que é a lei de Deus? Se você tiver que resumir em poucas palavras, fala, é o que Deus manda a gente fazer. Mas por que Ele manda fazer? Porque Ele é o Criador, porque Ele que criou, e Ele tem direito por criação, porque Ele é o nosso Criador, Ele criou todas as coisas, e Ele estabeleceu regras, como colocou para o primeiro casal, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o casal comeu do fruto que Deus havia proibido, e ali pecou contra Deus, e toda a humanidade, todos nós caímos ali em desobediência. Então, Deus enviou, Deus nos redimiu, essa é a redenção, Ele foi em Cristo Jesus e nos trouxe de volta para Ele. E a segunda parte fala do que estou falando aqui, para que recebêssemos a adoção de filhos, irmãos. E aí a gente precisa entender o poder dessa mensagem, irmãos. Não é da mensagem que eu estou trazendo, não, da mensagem que está aqui. Se você não entender nada aqui, mas você lê esse texto, se o Espírito Santo falar teu coração, já é suficiente para grandes coisas acontecerem. Deus, nós éramos inimigos, irmãos. Como é que eu posso ilustrar isso de melhor forma? Nós éramos inimigos. Imagina alguém que tem uma rixa muito grande com outra pessoa, que odeia outra pessoa. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos contrários a Deus, porque a gente não consegue obedecer a lei de Deus. O que Deus fez comigo? O que Deus fez contigo? Ele pegou a mim, pegou a você como inimigos dele. E Ele pegou, nos salvou, nos perdoou dos nossos pecados e nos botou dentro da sua casa. Meu Deus, que graça maravilhosa. Se a gente entender isso na mente e no coração, a nossa vida talvez seja muito diferente, irmãos. Tem muito crente que hoje vive chorando pelos cantos, amargurado, entristecido, porque não entendeu a salvação que te alcançou. Meu irmão, minha irmã, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que um dia voltará semana que vem, se Deus permitir, pregarei de manhã sobre a segunda parte de Apocalipse 19, que mostra Jesus voltando em grande poder e glória, sobre um cavalo branco, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai destruir seus inimigos, vai acabar com tudo de mal nesse mundo. Esse todo-poderoso, Ele me escolheu, Ele te alcançou, Ele te escolheu, Ele nos salvou, Ele nos amou e nos libertou do mal e nos colocou dentro da sua casa, sentado à sua mesa. Meu Deus! Como um crente pode murmurar da vida? Mas nós muitas vezes murmuramos, irmãos. Muitas vezes nós falhamos. Aqui a gente vê 3 imagens que o apóstolo Paulo ilustra de forma magistral. A primeira, nós já falamos da justificação, ele falou nos capítulos anteriores, que é a imagem de um tribunal. Imagina se a gente estivesse num tribunal aqui, e eu aqui, só por uma questão ilustrativa, fosse o juiz que estou aqui para julgar uma causa, e aí tem de um lado alguém sendo acusado, alguém que está condenado, alguém que já está condenado pelos seus atos, e o juiz vai bater o martelo e fala, você é condenado, e surge alguém e fala, eu pago a pena dele. Mas a pena dele é de morte, mas eu vou morrer no lugar dele, esse vai em morte, morre, foi isso que Cristo fez por mim, foi isso que Cristo fez por você. Ele chegou diante do juiz, do Rei dos Reis, do Senhor Todo-Poderoso, do Deus Pai, e não foi algo que Deus não tinha programado, a Trindade não tem conflito de ideias, mas só para ilustrar a imagem que Paulo traz da justificação, é como se fosse num tribunal, e nós estivéssemos todos nós condenados. Não tinha jeito, irmãos, para mim, não tinha jeito para você, estávamos todos condenados a um inferno, a estarmos para sempre debaixo do juízo de Deus. E tem gente que acha que no inferno o diabo vai reinar. O diabo não reina no inferno, o diabo vai ser condenado também. A gente vai ver semana que vem, de manhã, ele é lançado, ele é destruído. O falso profeta, o anticristo, e mais à frente, a própria serpente, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Ele não está lá num trono reinando no inferno, não, ele está sofrendo a consequência da sua desobediência, e todos aqueles que rejeitarem a Deus sofrerão junto com ele. Nós todos estávamos condenados a isso, mas Cristo entrou na frente e falou, não, eu vou morrer no lugar deles. Essa é a imagem do tribunal, e ele foi para a cruz, ele morreu, derramou seu sangue em meu lugar, em teu lugar. Então isso é justificação. Aí o juiz fala, agora eu declaro que você é justo, que você é justa, porque alguém morreu em seu lugar e pagou o preço que você deveria ter pago com a sua própria vida. Pois a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O único jeito de redimir os pecados é derramando sangue. Então, se o nosso sangue não fosse derramado, alguém teria que derramar em nosso lugar. Cristo derramou na cruz. Isso é justificação. Redenção, agora você sai da imagem de um tribunal, de um fórum,
e vai para a imagem de um mercado antigo de escravos, em que os escravos eram expostos para a venda por mercenários, e eles ficavam sendo vendidos, e alguém chegava lá e comprava os escravos. A redenção é essa: nós éramos escravos, estávamos como num grande mercado, escravos do diabo, escravos do nosso próprio pecado da carne, escravos do mundo, todos nós éramos escravos, e Deus chegou lá nesse grande mercado e falou: eu pago o preço pela sua vida, eu pago o preço pela sua vida, eu pago o preço pela sua vida, e Ele pagou o preço de cruz, Ele nos comprou, e nos libertou das garras do diabo, do mundo e do pecado. Justificação, tribunal, redenção, o mercado de escravos. E, por fim, o tema de hoje é a adoção, uma casa, um pai de família. Por vezes também, uma situação que acontecia naquela época, era alguém uma família que não tinha filhos, e não poderia ter filhos, e aí tinha a sua herança, e aí escolhia um escravo para ser herdeiro. Então chegava assim: olha, nós não podemos ter filhos, nós queremos deixar nossa herança para alguém, você fulano, meu escravo, você será meu herdeiro. E aquele escravo, no momento que era assumido como herdeiro, ele deixava todas as suas obrigações e qualificações como escravo, e era assumido como um filho, tinha todos os direitos, todas as benesses de um filho da família, irmãos. E foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez contigo, ao nos adotar como seus filhos. Vou pedir a ajuda da jovem Vitória mais uma vez. Eu tirei isso de muitos evangélicos têm dificuldade com catecismos, confissões do passado. A gente espera falar sobre isso num tempo certo. Esse é uma confissão de fé de Westminster, que é muito usada na igreja presbiteriana, mas também em outras igrejas. E ela tem um capítulo 12, que é sobre a adoção. É um pouco extenso, mas eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Todos os que são justificados é Deus servido em seu Filho Jesus Cristo e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Então, a confissão de fé de Westminster foi um grupo grande de homens de Deus, teólogos, que se reuniram para produzir esse material. Eles resumiram essa doutrina da adoção, que está aqui em Gálatas 4, como nós lemos, e continua assim: por essa graça, eles, somos nós, são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, que eu falarei agora em seguida, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai, o que falarei também logo depois. São tratados com comiseração, com misericórdia, protegidos, providos e por Ele corrigidos como por um Pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. A adoção é isso, irmãos. Deus pegou a minha vida, Deus pegou a sua vida e nos libertou, foi lá no mercado de escravos, nos comprou pelo sangue de Jesus, nos justificou como justos diante de Deus e nos adotou para a sua família. Às vezes os irmãos me vêm falando um pouquinho sobre psicologia, que eu tenho uma implicância com psicologia, mas eu não sou totalmente contrário não, só para esclarecer. Eu não acho que a psicologia não tem valor nenhum, nem que em algumas circunstâncias específicas não tenha valor algum irmão fazer, ou alguma irmã fazer um tratamento terapêutico, alguma coisa, desde que o terapeuta seja cristão de verdade, né? Porque hoje em dia tem cristãos e cristãos. Mas a minha implicância é porque muitos no seio da igreja buscam resolver seus problemas num divã de terapia, com um psicanalista, às vezes que é uma pessoa até cristã, mas que não tem formação bíblica doutrinária nenhuma, ou muito frágil, quando poderiam, se entendessem isso que a gente está falando, se fossem iluminados pelo Espírito Santo, para entender o poder, a bênção de sermos herdeiros de Deus, talvez não precisasse ficar chorando, lamentando as suas dores e perdas num divã de psicólogo. Irmãos, Deus os amou. Volto a dizer, existem casos que eu acho que há valor em alguma terapia, mas eu creio que muitos casos que a igreja, que pessoas recorrem a psicólogos no seio da igreja, serão resolvidos com Bíblia, oração, com confissão de pecados, com uma comunhão genuína mais profunda entre os próprios irmãos da igreja e com um entendimento mais claro do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Deus nos adotou, irmãos. Você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa. Aqui eu falei, alguns vão para o outro extremo e falam, agora que eu sou filho eu faço o que quiser. Não, lembre-se que nós éramos escravos e ainda temos o pecado para lutar contra ele.
Mas o terceiro e último ponto. Primeiro, antes de Cristo, éramos escravos. Depois, em Cristo, na plenitude de tempo, Deus nos enviou Jesus para nos salvar. E o terceiro e último ponto. Depois de Cristo, o que vem? Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Só até aí. Aqui é uma questão doutrinária importante, irmãos, que a nossa igreja mudou há muitos anos atrás, a sua própria doutrina. Que muitas igrejas pentecostais clássicas entendem que o cristão se converte e depois ele tem que ficar orando para ser batizado pelo Espírito Santo e a partir de então ele vai ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós não cremos mais assim já há muitos anos. Nós cremos que todo aquele que se converte verdadeiramente já tem o Espírito Santo habitando nele. Nós podemos orar para sermos cheios desse Espírito, podemos orar para que o Espírito Santo nos encha mais, nos alegre mais, nos convença mais, nos constranja mais, mas todo cristão verdadeiro já tem o Espírito de Deus. Nós lemos aqui, no texto que eu li, existem muitos outros. Vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Então, se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Mas se você não é filho de Deus, você não é convertido. Você não é um cristão de verdade. Então, se você é convertido, mas eu não falo em línguas. São dons, irmãos. Essa doutrina errada de que a evidência do batismo, de alguém ter o Espírito Santo é falar em línguas, está errado. Isso não procede. Isso aí não tem nem opinião, mas está errado. Tem coisa que a gente fala, isso é opinião, isso está errado, está totalmente errado. Porque pessoas podem não falar em línguas porque isso é dom, está errado. Se você pensa assim, está errado. Se quiser mostrar, que eu te mostro por quê, a gente conversa depois, mas está errado, esquece isso. Pessoas podem orar em línguas, é um dom concedido a alguns, nem todos têm. Agora, o Espírito Santo é concedido a todos que são filhos de Deus. Vocês sabem que eu sou muito compreensiva com questões que permitem interpretações erradas, mas esse negócio do dom de língua ser evidência da pessoa ter o Espírito Santo está errado, isso não tem conversa não, está beirando a heresia, mas não é, é o erro teológico, a heresia é um negócio mais grave. Mas podemos reconhecer, podemos buscar os dons, podemos orar em línguas, pedir a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, mas todo aquele que verdadeiramente foi alcançado pelo poder do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Cristo, tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Isso não há dúvida. Se você quiser conferir, depois vai lá em 1 Coríntios 12, 13, Efésios 4, há muitos textos que corroboram o que eu estou falando aqui. Não só esses que estamos lendo. Mas Paulo fala que Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. O que é Abba, Pai, irmão? Abba, é curioso que o Novo Testamento é escrito em grego, mas Abba é uma palavra do aramaico. Paulo bota uma língua diferente aqui para expressar algo que era muito íntimo para os judeus. Abba era uma expressão que os filhos pequenos dirigiam-se ao pai, para dizer algo como se fosse assim hoje em dia, paizinho, paizinho querido, uma expressão que trazia uma questão de amor, de intimidade, mas também de profundo respeito ao pai, como era típico daquela época, infelizmente não é tanto dos nossos dias. Mas que ele está falando é que o Espírito Santo nos capacita a chegar para esse Deus Todo-Poderoso, como o meu filho de 3 anos, quase 4, chega para mim, e papai, ele me chama de Papaipe. Papaipe. Então, papai Felipe, ele chama de Papaipe e mamãe Tati. Então, assim, como o meu Daniel me chama de Papaipe, eu posso me dirigir ao Senhor do Universo, falando, Abba, Pai. Meu Deus! Ele é o Senhor, irmãos. Ele não depende da gente de nada. Deus, tem uma analogia do copo. Alguns falam que Deus era como se fosse um copo que estava um pouco vazio. Como Deus estava sozinho, abandonado, estava meio entediado, aí ele foi criando as coisas para se sentir pleno. Isso é heresia. Deus estava pleno. Imagina esse copo cheio d'água. Não está porque eu bebo muita água. Já quando já até sabe, bota um monte de copo de água para mim aqui. Eu vou até acabar com essa aqui. Mas, como eles são muito prontos, eu tenho outro aqui quase cheio. Diáconos são uma bênção. Mas imagina que ele estivesse cheio. Deus estava pleno, irmãos. Deus não estava carente, Deus não estava sozinho, não estava solitário, Ele estava pleno. Mas imagina agora esse copo não cheio, mas esse copo transbordando. Foi isso que Deus fez na criação. O seu amor era tão imenso que Ele transbordou e Ele criou porque Ele transbordou, não porque faltava ali nada, mas porque sobrava ali muito. Então esse Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, você viu como o dia estava lindo hoje? A minha esposa vota na Tijuca, é uma alegria ter que ir todo dia da eleição ir lá para Tijuca, mas pelo menos eu passei pela Serra Grajaú Jacarepaguá e estava uma
cena assim, espetacular, faltam-me palavras. Aquele céu azul, aquela mata toda ali, principalmente do trecho aqui de Jacarepaguá, né? Que não tem nenhuma edificação, só a mata. Que coisa linda! O Deus que criou tudo isso, o Deus que criou cada pássaro, o Deus que criou as cores, o Deus que criou os nossos olhos, aquela parte de dentro tem um nome diferente, esqueci. Com máscara é difícil, gente. Íris. A íris, que é uma coisa belíssima. Deus que criou os menores, que criou os maiores, que criou as plantas, que deu capacidade aos homens de fazerem instrumentos como esse microfone que permite que você me ouça melhor, que deu sabedoria para todas as coisas, o Deus de todas as gerações, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que você vai numa praia e você vê aquele mar belíssimo, Ele conhece tudo, que conhece quando cai um fio de cabelo da nossa cabeça, esse Deus maravilhoso, Todo-Poderoso, grandioso, soberano, eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Rei eterno, imortal, invisível, mas real, como diz a palavra, Rei das nações, quem não temerá, não glorificará teu nome, como diz lá em Apocalipse 15, esse Deus soberano, esse Deus que é tardio em irar-se, como diz lá no livro do profeta Naum, esse Deus que é todo poderoso, todo bondoso, todo maravilhoso, Ele nos convoca a nos direcionar a Ele, como o meu filho de 3 anos fala comigo, irmãos. O que eu vou falar mais? Ele me ordena a chegar a Ele e falar, Abba, Pai. E sabe quem fez isso? Se você quiser depois confira em Marcos 14. O Cristo eterno, quando estava, o Cristo bendito, o Deus Emanuel, quando estava no Getsemane, no seu momento de maior sofrimento, Ele orou assim, e Deus não o livrou do sofrimento, mas a nós, meros pecadores miseráveis, Ele livrou da condenação eterna, e nós podemos falar, Abba, Pai, que Ele nos ouve, irmãos. O que fazer diante de tão grande amor? E aí conclui essa parte, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É só isso, é tudo isso, irmãos. Antes de Cristo, éramos escravos. Antes de Cristo, havia uma sentença de condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Antes de Cristo, não havia esperança. Em Cristo, na plenitude dos tempos, Deus nos redime, Deus nos salva, Deus pagou o preço pela nossa vida, Ele nos comprou. E agora, não bastasse tudo isso, Ele envia o seu Espírito Santo, que testifica tudo que eu estou falando aqui essa noite, ao seu coração. Porque a justificação é uma questão objetiva, irmãos. É matemático. Éramos condenados, Cristo entrou na nossa frente, pagou o preço da nossa condenação, agora fomos justificados e salvos por Deus. Isso é simples assim, matemático. Agora, a obra do Filho é explícita e objetiva. Agora, a obra do Espírito é subjetiva, porque ele pega essa verdade e bota lá no fundo da nossa alma e transforma a nossa vida. Esse é o Espírito de Deus. E olha, como a palavra é maravilhosa, nós vamos falar no capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fala de uma série de questões, mas antes de Paulo falar sobre isso, ele mostra que o Espírito é uma dádiva que o próprio Deus dá, como uma garantia de que fomos adotados e fazemos parte da sua família. Irmão. Que bênção! Louvado seja Deus! Então, o que é adoção? Eu e você deixamos a condição, é como se você pegasse, não é exatamente isso, mas uma ilustração. Eu falei semana passada que eu recebi um vídeo da irmã Úrsula, que falava de um homem que cometeu um crime grave e foi condenado à morte. E esse homem foi preso e estava esperando para ser executado. E algumas pessoas intercederam junto ao governador daquela região e falaram, absolve aquele homem, ele cometeu algo grave, mas de repente ele pode ser absolvido da pena de morte. O governador falou, tudo bem, eu vou lá conversar com ele. E foi até a prisão. Só que ele foi à prisão, aquele governador, disfarçado de padre ou de pastor. E quando chegou lá, o homem falou, quem é esse aí? É um padre, ele veio falar contigo. Eu não quero saber dele. Não quero falar com ele nada não. Aí o governador, disfarçado, pegou a Bíblia e falou, eu tenho algo aqui para te entregar. E aquele homem falou, não quero saber. Eu vou morrer mesmo, daqui eu vou ser morto, eu cometi um crime, vou morrer, sai daqui, não quero saber de você. Aí o governador,
o padre, que na verdade era o governador fantasiado, foi embora e deixou o homem ser condenado. Quando ele saiu, entrou o carcereiro e falou: você é doido, você não recebeu, aquele homem estava com uma Bíblia e dentro dela tinha uma carta de absolvição, se você recebesse, você seria absolvido, você não seria condenado. E aí diz que esse homem que foi morto, quando estava com a corda no pescoço, em cima de uma plataforma para ser enforcado, com suas últimas palavras, ele teria dito algo mais ou menos assim: eu quero falar a todos, especialmente aos jovens, eu não estou sendo condenado e morrerei daqui a alguns minutos pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não recebi. Ele rejeitou o perdão que chegou a ele, de um jeito que ele não tinha entendido que era um perdão, e assim ele foi condenado e morto. E nós estávamos como esse homem, irmãos, condenados e mortos, mas Deus estendeu o seu perdão até nós. Agora imagina você pegar um homem como esse, um criminoso da pior estirpe, um assassino, um homem terrível, um homem envolvido com todo tipo de malignidade desse mundo, e você ir lá na cadeia e falar: eu quero pagar a fiança desse homem, mas o crime dele é muito alto, eu vou pagar um valor muito alto para tirá-lo da cadeia e vou levá-lo para morar na minha casa. Você acha que isso seria loucura? Eu seria o primeiro a falar para você não fazer isso, para você preservar a sua família. Então paga um abrigo, alguma coisa. Isso não parece louco? Não, vou trazer ele para minha casa, ele vai sentar à minha mesa e vai ter refeição comigo. Isso é muito radical, né, irmãos? Muito chocante. Mas foi isso que Deus fez comigo. Porque eu era um criminoso, eu não matei ninguém, não cometi esses crimes dignos de pena de morte no Antigo Testamento, talvez um ou outro, eu não me lembro agora, do texto ou dos meus atos, mas isso não importa, porque Deus jogou meus pecados no mar do esquecimento e acabou. Mas eu era um criminoso diante de Deus, eu ofendia a santidade de Deus, eu era inimigo de Deus, e você também, mas Ele foi até nós e nos salvou, nos resgatou, nos comprou, pagou o preço, e preço de cruz pelas nossas vidas, e ainda nos colocou no seio do seu lar, sentado à sua mesa. Abba, Pai. Qual o problema que você estava pensando quando chegou aqui na igreja mesmo? Você ainda está pensando nele? Será que nossos problemas são tão grandes assim? Feche seus olhos, faça a sua oração.